Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai aprender um pouco sobre JSON, tá? Então primeiramente, o que seria o JSON, pessoal? O JSON, que é o JavaScript Object Notation, é um formato baseado em texto padrão, tá? Para representar dados estruturados com base na sintaxe do objeto. Basicamente, galera, ele tem a funcionalidade aí de transmitir dados. Então, por exemplo, quando a gente envia uma informação para uma API, tá? A gente envia aí no formato de JSON. Tá? Que basicamente aí está estruturado no padrão de texto, tá? E aí tem uma informação muito importante, porque assim, o JSON ele é diferente do objeto. Então a gente aprendeu que o objeto tem aqui chave e valor. Então, por exemplo, aqui no JSON vocês veem que, por exemplo, a chave ele está entre strings, tá? Então tem essa diferença, tá? E aí como que a gente faz para a gente consumir, né, um JSON no nosso HTML, tá? Aqui eu deixei como exemplo aqui um formato que eu peguei aqui do placeholder, tá? Que é a API do placeholder, que retorna aqui basicamente as informações de álbum, título, tá? E uma URL só para a gente trabalhar aqui nos nossos exemplos. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer para consumir as informações que vêm do JSON no nosso HTML, tranquilo? Então vamos lá. E para exibir as informações do JSON, pessoal, é bem tranquilo, tá? Então, em primeiro lugar, vou no meu HTML, vou criar aqui uma div com o ID display, certo? E aí, lá no meu arquivo main.js, eu vou criar aqui uma variável chamada element, que aqui eu vou colocar o meu document.get element by ID, passando o meu display. Tranquilo? E aí a gente aprendeu, pessoal, na aula de loops, tá? E repetições lá, que uma das formas para a gente iterar sobre os elementos é o for each, tá? Então eu tenho outras formas, como o for, né, o while, mas, por exemplo, aqui eu vou utilizar o for each. Então, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu list, então eu vou falar o seguinte, ó, list.forEach, e aqui dentro eu vou passar uma arrow function, e a gente aprendeu sobre funções, né? E dentro do parâmetro da minha arrow function, eu vou colocar aqui o meu item, tá? Galera, um detalhe, tá? Como eu tenho apenas um único parâmetro, eu não preciso aqui do meu parênteses, tá? Eu posso colocar o item direto, tranquilo? Dentro aqui do meu for each, eu vou criar uma variável chamada result, que vai armazenar o seguinte valor, tá? Eu vou colocar aqui template literals com o acento grave. E o que eu vou abstrair daqui? Eu vou pegar, por exemplo, tem um título, URL, eu vou pegar essa URL aqui que é uma imagem, tá? Então, dentro do meu template literals, eu vou colocar aqui, por exemplo, img, src. E dentro do meu src, que seria aí o source da imagem, tá? Eu vou pegar aqui o meu item, né? Só que para fazer isso eu tenho que colocar o dólar, abre e fecha aqui as minhas chaves. E eu vou colocar item.url. Eu poderia colocar, por exemplo, item.title id, álbum id, enfim, tá? Qualquer valor aqui dentro do meu JSON, tranquilo? Aí basicamente aqui eu vou fechar, certo? A minha imagem, né? Então aqui eu coloquei uma imagem, eu coloquei uma tag de HTML mesmo dentro do template literals, tá? E aí, pessoal, basicamente, se eu fizer isso, ó, aqui eu estou armazenando o resultado, tá? Então, por exemplo, eu estou armazenando o que está vindo de item.url, tá? E aí a gente também aprendeu que para injetar HTML, a gente vai utilizar o inner HTML, tá? Então, para isso, eu vou chamar aqui o meu elemento, né? Que é praticamente lá a div que a gente associou aqui no HTML. Vou falar para ele .inner HTML, certo? E quem que ele vai receber, pessoal? Ele vai receber praticamente o meu result. Então eu vou colocar aqui mais igual result. Fazendo isso, galera, a gente já consegue pegar aqui todas as imagens, tá? Que tá vindo daqui. E aí, para ficar mais fácil, eu vou lá no meu estilo, eu vou falar o seguinte, ó. IMG, ele vai ter um max width aí de 100 px, tá? Então aqui a gente já consegue visualizar melhor. Então, basicamente, ele trouxe, tá, todos os itens. Se tivesse 30, se tivesse 50 aqui, ele ia iterar sobre cada um e exibir os valores. Beleza? Pessoal, só um detalhe. Aqui no operador de atribuição, por que eu utilizei o mais e igual? Para evitar isso aqui, ó, porque se eu não colocasse mais e igual, eu teria que fazer basicamente isso. Ó. Element.innerHTML é igual
element.innerHTML mais result, tá? Ó, salvei, ó, tem o mesmo resultado. Então é mais questão assim de você otimizar, escrever menos, beleza? Então eu vou vir aqui, vou voltar para o meu mais e vou colocar o result, salvei. E aí a gente tem aqui os objetos iterados. Agora, pessoal, explicando aí de uma maneira bem tranquila, qual que é a diferença do JSON, tá? Qual que é a diferença aí, tipo, quando a gente envia o JSON aí para uma API, tá? E como que a gente recupera isso daí? Vamos ver agora na prática. Então, galera, quando a gente envia essas informações aqui, por exemplo, para uma API, tá? Ele vai no formato de string. E aqui, para a gente entender melhor, eu vou criar aqui uma nova variável que vai se chamar newList. E para a gente converter esse cara aqui em string, eu vou dar aqui um JSON.stringify. E quem que eu vou passar aqui? Eu vou passar o meu list, certo? Que é esse cara aqui, ó. E aí, vamos ver como que ele fica lá no log. Então aqui de cara já vou colocar uma string, só para a gente identificar e ficar mais fácil. E eu vou passar aqui o meu new list, certo? Que foi esse cara que eu peguei, que foi o list que eu peguei aqui convertendo para string. Vamos ver como que ele vai ficar, ó. Então aqui, galera, olha que interessante. Ele pegou todo o meu JSON e converteu em string. Então isso aqui é texto puro. Tanto é que se eu for utilizar, por exemplo, o new list, na verdade ele é uma cópia, né? Então eu peguei ele praticamente, converti em string. Se eu colocar ele aqui no for each, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não consegue iterar aqui sobre strings, tá? Então assim, tipo, ele não está conseguindo localizar os valores. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma nova variável que vai chamar o newList 2. E aí, como que eu faço para converter esse cara aqui que está em string em objeto? Simples. Eu vou pegar o meu newList e vou passar para ele uma propriedade chamada json.parse. Vou passar aqui o newList e antes de associar aqui no for each, quero que vocês observem como que ele vai ficar aqui no log, tá? Então vou até colocar aqui newList 2 e vou colocar aqui, ó. Então aqui eu já consegui pegar ele, tá, em formato de objeto. E só para a gente ter certeza, a gente pode dar aqui um type of, tá? Que ele vai aparecer objeto. E aí, para a gente tirar a prova, eu vou colocar o newList 2 aqui no meu for each e de novo eu tenho esse cara. Então olha que interessante, a gente pegou o list, converteu ele em string, certo? E depois a gente recuperou esse cara, passou o json.parse, tá? E atribuiu ele a uma variável newList2 e aqui a gente está conseguindo iterar sobre o newList2, tá? Que é esse novo valor aqui. Beleza? Então espero que com isso tenha ficado claro essa parte do JSON. Existem muitas outras, né, outras questões, outras particularidades, mas de uma maneira bem geral, pessoal, no que a gente trabalha seria basicamente isso, tá? E aí se ficou alguma dúvida, vocês podem postar aí nos comentários que a gente vai atacar e vai ajudar, beleza? Obrigado aí por vocês terem ficado comigo até agora, galera. Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Falou!